irmãos nesta noite, para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Para mim é motivo de muita alegria poder estar compartilhando uma parte da palavra de Deus com cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Trouxe o exemplar, a Bíblia Sagrada. Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista servo de Deus, João, capítulo de número 6, e versículo de número 38 da palavra de Deus. Glória a Deus. João, capítulo 6, versículo de número 38 da palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Estamos aqui em um culto de ensinamento, pelo qual nosso pastor presidente nos vocacionou e aqui estarmos. Amém? Diz assim a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 38 da palavra de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Vamos ler todos nós juntos no tempo 3 para ficar gravado em nossa caixa acrílica, em nossa massa cefálica, todos nós juntos. 1, 2, 3. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Tome assento glorificando a Deus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, quando acabamos de ler esse texto da Bíblia Sagrada, aqui Jesus, o Filho de Deus, ele está enfatizando uma grande responsabilidade pelo qual lhe foi confiado dos altos céus. É bem certo que Jesus, ele não veio à terra para que se cumprisse a sua vontade, mas, irmão Sidney, presbítero irmão Sidney, para que se cumprisse a vontade daquele que o enviou. Jesus, ele foi bem enfático a nos dizer que a vontade dele não nos prevaleceria, que a vontade dele que não seja feito na terra. A Bíblia vai nos dizer que o maior objetivo da vinda do Filho de Deus à terra foi para que combatesse um grande mal que tinha acontecido lá no Jardim do Éden. É bem certo que lá no Jardim do Éden o Senhor havia tido dado um decreto para aquele casal, para que vivesse debaixo daquela ordem que o Senhor havia tido aplicado, que o Senhor havia tido informados para ele. O Senhor disse para aquele casal: todavia andará sobre o jardim do Éden. O Senhor colocou o jardim nas mãos do homem. O homem dominava aquele jardim no ponto, me
missionário Inês, de colocar o nome de toda a criação. O homem, ele teve essa incumbência de dar um nome a toda a criação da terra. O Senhor havia depositado em Adão uma suprema confiança em dentro daquele jardim, no ponto de ele nomear, dar nome para todos os seres viventes. O Senhor criou, colocou ordem, o Senhor fez separação do dia para a noite, o Senhor fez a separação da porção molhada para a porção seca. Porção molhada o Senhor deu nome e colocou o nome de mar, a porção seca de terra. E o Senhor colocou os astros no céu cósmico, a lua para governar de noite e o sol para governar de dia, e toda a natureza, ser vivente, répteis, ali estava sob o domínio de Adão. Adão, era ele quem conduzia, era ele quem tinha o domínio sobre todos os animais do jardim, porque o Senhor havia colocado em suas mãos aquela autoridade. O Senhor havia colocado nas mãos dele aquela autoridade sobre todos os animais. E a Bíblia vai nos dizer, aqui em Gênesis capítulo 3, que o Senhor conheceu a história, que o Senhor vai criar a mulher, vai colocar um sono profundo em Adão. Adão vai adormecer como uma espécie de anestesia geral, e Adão, pegando naquele sono profundo, o Senhor vai tirar de sua costela aquela mulher que se chamaria Eva, que seria a sua adjuntora, aquela que iria andar lado a lado com Adão no jardim do Éden. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita o Senhor vai colocar o homem e a mulher e vai instruí-los, dizendo: comerás de todo o fruto que há dentro do jardim. Vocês podem degustar de toda a fruta, de tudo aquilo que o jardim possa ali oferecer. Nós aprendemos aqui, irmão, que desde o jardim do Éden, o homem tem em si, presbítero Isaías, uma total liberdade de escolha. Eu e você temos o direito de escolher qual o caminho a trilhar, qual a escolha a tomar. O Senhor não é um Deus que implanta regra e obriga que todos sigam aquela regra. O Senhor não age dessa forma. O Senhor opera segundo o livre arbítrio pelo qual Ele colocou dentro de mim e de você, em nome de Jesus. Nós temos o direito de escolher, nós temos essa autoridade de decidirmos o que nós queremos. E a Bíblia vai nos dizer que em Gênesis capítulo 3 e verso 5, o Senhor vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas espera aí, irmão Luca, o homem não tinha a ciência do caminho do mal, não, irmão. O homem, ele não tinha a ciência da maldade que operou no coração de Lúcifer, porque sabemos que a terra, ela é um total reflexo do que aconteceu lá no céu. Nós conhecemos o que a Bíblia vai nos dizer a respeito de Lúcifer, a respeito de Satanás. A Bíblia vai nos dizer que Lúcifer, ele era um querubim ungido do Senhor. Lúcifer, ele levava os anjos a adorar o Senhor do céu. Lúcifer, o nome Lúcifer quer dizer portador da luz, aquele que tem a luz. E a Bíblia vai nos dizer que Lúcifer vai implantar em seu coração de querer ser igual a Deus,
E nessa luta de conquista espiritual, de querer ser igual a Deus, Lúcifer vai implantar no seu coração na eternidade, quando ainda ele estava habitando nas regiões celestiais, de colocar o seu trono estabelecido ao trono de Deus. E nós conhecemos um Deus que é um Deus que dá livre arbítrio, para que nós possamos escolher o caminho que nós podemos trilhar. Assim o Senhor deu a escolha para Lúcifer, e Lúcifer quis ser mais do que Deus, quis ser igual a Deus. E Deus, ele é um Deus que não divide a sua glória para ninguém. Deus, ele é um Deus que não dá a sua glória para ninguém. Lúcifer não queria, aleluia, viver debaixo das regras, das ordens que existiam no céu. E o que me chama a atenção é que toda obra de Deus, ela tem regras. Toda obra do Senhor, ela tem regimes a ser observado e a ser seguido. Se nós olharmos para o reino de Deus, é tudo basicamente debaixo da ordem, é debaixo da organização, porque lá no céu tem as suas escalas, as suas hierarquias. Os anjos, querubins, serafins, Gabriel, cada anjo ocupa o seu divino lugar, a sua divina vocação pelo qual é chamado. E Lúcifer implanta a querer ser igual a Deus. Sabemos a história que o Senhor diz para Lúcifer descer. Lúcifer não queria descer, e a Bíblia dá ordem para um anjo chamado Arcanjo Miguel. O nome Arcanjo Miguel quer dizer o que é igual a Deus. Ezequiel vai ter a resplandecente visão de Lúcifer caindo do céu, Lucifer caindo do céu, como uma estrela que cai do céu. E quando Lúcifer se cai na terra, ele se choca com o nosso planeta Terra. Lúcifer e a sua terça parte de anjo que ele arrastou consigo. A Bíblia vai nos dizer que com a sua cauda, mas presbítero Lucas, já ouvi falar por aí que Satanás, ele é um ser feio, que ele é um ser horroroso, que ele tem rabo. Mas quando a Bíblia fala de cauda em Apocalipse, a Bíblia está falando da astúcia que Lúcifer tem operado, que Lúcifer tem trabalhado de uma forma estrategicamente para derrubar todos aqueles que estão a serviço do reino. Satanás, irmãos, ele trabalha no círculo de oração, trabalha. Satanás tenta impedir a obra do Senhor na vida do jovem. Nós vemos hoje quantos jovens estão desviados da casa do Senhor. A nossa juventude era para ser uma juventude que faz a diferença, mas estão fazendo o que Paulo adverteu ao jovem Timóteo, a não se entregar aos prazeres desta carne, para não se entregar, aleluia, aos desejos da juventude. Satanás tem trabalhado de uma forma que ele tem tentado destruir a igreja, destruir a obra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Satanás entra na serpente, incorpora na serpente como uma espécie de marionete. Aqui Lúcifer, ele vai manipular, aleluia, a serpente, levando a mulher a ser conduzido ao erro. Percebe-se bem que lá em Gênesis capítulo 3 a seguir, aleluia, Lúcifer, ele não vai ter um diálogo grande, um diálogo, uma oração extensa. Percebe-se que a comunicação de Satanás com a mulher é curta. Ele estava oferecendo a mulher a ser igual a Deus. Ele vai dizer: queres tu ser igual a Deus, irmão? Satanás sempre quis imitar Deus, mas aqui João capítulo
6 e verso 38, Jesus vai nos dizer que Ele veio para que não seja feita a vontade dEle, mas que seja feita a vontade do Pai dEle que está no céu. Satanás, Lúcifer, ele sempre lutou para destruir a obra do Senhor, porque uma vez ou outrora ele não tem mais o direito de voltar para o céu, porque nele não se achou sentimento e pensamento de arrependimento, e que para ele, por estar tudo acabado, ele tem lutado para tentar destruir a obra do Senhor. E aqui em Gênesis vai nos dizer que, como se não bastasse a mulher cair no erro, a mulher vai pegar do fruto, já tendo os seus olhos espirituais abertos, porque dentro do jardim eram como criança, que viam as suas nudez, mas não tinha maldade alguma, porque o espírito do pecado não tinha habitado dentro do ser de Adão e dentro do ser de Eva. Eram como crianças que andavam sobre aquele jardim, que percorriam naquele jardim e não via maldade e erro nenhum. A visão da maldade deles estavam tampados, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Eva chama Adão e conduz a Adão para comer aquele fruto, que ele se tornaria igual a Deus. Era uma proposta de Satanás, porque Satanás sempre quis ser igual a Deus. O diabo sempre quis imitar a Deus, mas em nome de Jesus, graças a Deus, que Deus é original, e nada nesse mundo se compara com o nosso Criador que fez os céus e a terra. Satanás faz de tudo para tentar destruir os planos de Deus, mas a Bíblia vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó 42:2 vai nos dizer: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus, Ele é um ser que nada pode lhe surpreender, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em todo lugar. Deus está no passado, presente e futuro. Deus sabe o que vai nos acontecer, o que nos espera no futuro. Deus sabe cada momento do homem na face da terra. Mas Lucas, Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar. Deus sabia, mas Deus deixou um caminho a ser trilhado, que é chamado livre-arbítrio, pelo qual o Senhor não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Ele só apenas coloca, aleluia, as suas leis. Deus coloca os seus mandamentos e cabe ao homem a seguir. E quando Adão ingere aquele fruto, que é o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que os olhos deles vão ser abertos. Já os olhos espirituais dele vão ser ofuscados. Segundo a medicina, o homem tem 90% do seu raciocínio, mas o homem não usa o seu 100% de raciocínio lógico da mente. A visão espiritual do homem vai ser interferida. E quando aquele casal ingere aquele fruto que eu conheci, o fruto da ciência e do conhecimento do mal, ambos vão descobrir que estão nus. Vão cozer folhas de figo para tamparem a sua nudez. O homem vai sair daqui da era da inocência. Aí entra a 7ª dispensação da Bíblia.
O homem sai da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, para a dispensação da consciência humana. Aí o homem vai saber o que é o mal. O homem vai saber o que é pecado. A Bíblia diz que a voz do Senhor vai soar o jardim do Éden, porque Deus falava com o homem cara a cara, face a face, e falava com Adão no Éden. E aqui, quando a voz do Senhor soa no jardim, o casal que antes se apresentava na presença do Senhor, agora eles estão correndo da presença de Deus. Nós conseguimos entender aqui, irmãos, que o que afasta o homem dos caminhos do Senhor não é porque as leis do Senhor são pesadas, não é porque as leis do Senhor são difíceis, mas o que afasta o homem dos caminhos do Senhor é o pecado que habita dentro de mim e de você. Mas graças a Deus que o Senhor não nos deixou sem esperança, porque quando a voz do Senhor soou no jardim do Éden e Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, o Senhor vai perceber que eles estavam em um mundo da consciência. Eles vão descobrir que eles estavam nus, vão pegar folhas de figo, vão tamparem as suas nudez, irmão. Folha de figo, ela vai murchar, ela vai se secar. A Bíblia diz que o Senhor vai pegar um cordeiro do jardim do Éden, vai sacrificar o cordeiro, irmão. Aqui o Pai já estava dizendo: humanidade, não se preocupa, porque eu vou enviar o meu filho Jesus de Nazaré para encobrir, ocultar os pecados que há dentro de vós. O pecado sempre nos levou para o oceano, longe da presença de Deus. O pecado sempre nos arrancou da intimidade com Deus. O pecado sempre nos afastou da presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor abomina o pecado. O Senhor não é conivente com o pecado. E a Bíblia diz que o Senhor sacrifica aquele cordeiro, já tipificando o teu filho que ele iria há de sacrificar por mim e por você. E quando ele chama Eva, e Eva vai dizer: Senhor, a serpente me conduziu a comer do fruto. E quando ele chama Adão, Adão diz: Senhor, a mulher que tu me deu me conduziu a comer do fruto da ciência do bem e do mal. Percebemos que aqui dentro do jardim começa um jogo de culpa, porque o homem de si próprio, ele nunca assumiu os seus erros, porque é bem mais fácil nós culparmos o nosso irmão, porque é mais fácil jogarmos a culpa em nosso semelhante. É porque se fosse eu fazia melhor, é porque do jeito dele está tudo errado. Não é dessa forma, eu sei fazer melhor, porque a culpa sempre está no próximo, a culpa nunca está em nós mesmos. O homem não reconheceu que o erro estava nele mesmo. Aleluia. Aí o Senhor aqui vai jogar a sentença na mulher e vai dizer: porque tu me desobedeceste, terá dores de parto. E tu, homem, porque comeste do fruto que a mulher te deu, que a serpente deu para a mulher, que a mulher te deu, você comeu da serpente, me desobedecendo. Você trabalhar incansavelmente para trazer o sustento dentro da sua casa. E tem mais, ele vai dizer: maldito seja a terra para tu, ó Adão, porque ela te produzirá brotos e espinhos. Aqui o Senhor estava dizendo: Adão,
Você terá que trabalhar difícil para você trazer o sustento da tua casa. E o Senhor diz: mais para Adão, porque do pó vieste e do pó tornar. Percebe que o homem, ele estava em uma imortalidade missionária, dentro do jardim do Éden. Porque o que nos trouxe a morte física, tem vários tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas aqui não é o assunto que eu quero entrar, porque o assunto é outro. Se entrarmos nas 3 mortes, o horário não dá. Mas a morte física, ela vai ser atraída através da desobediência. E muitas das vezes nós não entendemos certo momento da nossa vida. Difíceis, as portas se fecham, nada dá certo, mas não vê lá atrás que hoje é a consequência das suas escolhas que você teve lá atrás. A consequência da desobediência trouxe a morte física para aquele casal. Aquele casal agora vai estar preso nas garras da morte. Aquele casal agora vai estar aprisionado nas garras da morte. Parece que eu vejo a morte dizendo: agora eu ganhei esta batalha, o homem está nas minhas mãos e não tem mais escapatória. A morte começa a colocar um jugo sobre a humanidade. Mas o Senhor nos deixou uma grande promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Abra a tua Bíblia aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe esmagará o seu calcanhar, lhe ferirá o teu calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e teus desejos será para o teu marido, e ele te dominará. Mas aqui em Gênesis vai nos dizer que da mulher nasceria uma semente, e este lhe feria a sua cabeça. Deus estava deixando a maior promessa para a mulher. Deus estava dizendo: Eva, entre o homem e a mulher nascerá um varão, que ele virá ao mundo, e este esmagará a cabeça da serpente. E esta promessa, ela vem cercada de Gênesis e Apocalipse. Os profetas profetizaram sobre esta semente. E o que me chama a atenção é que o Senhor enviou os seus profetas, o Senhor enviou os seus súditos para vir na terra. Parece que eu vejo o Senhor confiando em Abel, mas Abel, por ciúmes, vai matar o seu irmão chamado Caim. E os planos do Senhor, mais uma vez, se acabam ali. Parece que eu vejo o Senhor levantando o seu escolhido, chamado Noé. E o Senhor disse: agora Noé vai trazer a salvação
salvação para esta nação. E a Bíblia vai dizer que Noé se embriagou e as suas filhas e seus filhos viram a sua nudez. Mais uma vez o homem falhou. Parece que eu vejo o Senhor levantando a Abraão e dizendo: agora Abraão será conhecido como pai da fé, e este virá para trazer a diferença. E a Bíblia vai dizer que Abraão desce para o Egito e mente para o rei do Egito que Sara era sua esposa, dizendo que Sara era sua irmã, e trazendo o grande mal para aquela nação egípcia, no ponto do rei de Faraó, dizendo: saia daqui, porque mentiste para mim, trouxesse o grande mal e a ira de Deus em nosso meio. Mais uma vez o homem errou. Parece que eu vejo o Senhor dizendo agora: Isaac, filho do patriarca Abraão, a grande esperança. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ao invés de se desviar do Egito, ele vai descer para o Egito. Errou. Parece que eu vejo o Senhor levantando Jacó. Mas Jacó, em vez de abençoar, em vez de tomar a bênção do Senhor, usurpou a bênção de Esaú e tomou para si. Errou. O Senhor levanta Moisés e disse: agora este Moisés vai ser meu escolhido. Primeiro matou o egípcio e enterrou na areia do deserto. Assassino. Segundo, era para ele ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando o Senhor disse: Moisés, fala com a rocha, e Moisés feriu, desobedeceu. E quando era para Moisés ferir, Moisés agora vai. Moisés, acerca de 630 leis, ele obedecia à risca, não falhava em nenhuma lei do Senhor. Mas por causa da ira, da desobediência, ele pagou um grande preço do direito de entrar na terra prometida, que era Canaã. Ele apenas de longe observou, mas não entrou, porque ele desobedeceu. Percebe, irmão, que a desobediência sempre nos levou para longe da vontade de Deus. Percebe, irmão, aqui que a desobediência sempre nos afasta da vontade permissiva, da vontade agregada, a vontade única, ímpar e expressiva, a vontade singular de Deus na nossa vida. E nesta noite o Senhor está nos orientando, dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência, porque através da nossa obediência nós alcançamos as promessas de Deus que Ele nos prometeu, em nome de Jesus. E eu creio nesta noite que você alcançará as bênçãos do Senhor. Eu creio que a tua família será um celeiro de bem-aventurança. Abre aí Deuteronômio 28 na Bíblia. O teu celeiro, a tua casa serão celeiros de bênção. Lê para mim, Deuteronômio 28. Está funcionando aquele microfone? Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Segura aí. Tendo que se ouvires o que, igreja? A voz do Senhor teu Deus, e teu cuidado do que, profeta?
e guardar todos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é o quê? Obedecer. Pode prosseguir. Que eu te ordeno hoje. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Primeiro, o Senhor fará o que para a igreja que obedece? Exaltará sobre a terra. Continua. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Continua. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Continua. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Pronto. Bendito será tu na cidade. Bendito será você no campo, na cidade. Você não vai dever nada para ninguém. Você andará de cabeça erguida. Você não vai dever satisfação para ninguém. Você terá um nome digno na cidade, nome de respeito. Bendito será tu no campo. Tudo que você jogar semente, tudo aquilo que você agricultar, a terra vai produzir, porque você está debaixo da obediência, e debaixo da obediência tu será a bem-aventurado. Continua. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Pode continuar. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Amém. Deus abençoe. Bendito será o que, igreja? O teu entrares e o teu sair. Percebemos aqui que a obediência faz com que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. A obediência faz com que nós chegamos mais perto da presença de Deus. A obediência faz com que, aleluia, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Igreja, era para o povo de Israel andar a pena, aleluia, 40 dias no deserto por causa da desobediência. As suas peregrinações foram de 40 anos. E a Bíblia diz que esses 40 anos andavam em círculos, não achavam caminho. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para nós: hoje é noite de eu e você acharmos o verdadeiro caminho. Hoje é a noite que o Senhor está trilhando, conduzindo aos nossos pés. Hoje é a noite que Jesus está dizendo: não que importa que se cumpra a minha vontade, mas eu vim que se cumpra a vontade de meu Pai que estás no céu. Eu vim para cumprir a vontade dEle. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai pelo qual me enviou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E a desobediência tem afastado o homem dos caminhos do Senhor. E quando Deus viu que todos pecaram, que todos erraram, Deus disse: agora é Davi. Davi almejou a mulher de Urias, planejou a morte de Urias. Davi cometeu adultério. Davi também errou. Deus disse: agora filho de Davi, quem? Salomão. Salomão também errou, adorando deuses e culturas estranhas. Quando Deus olhou para a humanidade, Deus vai dizer aquilo que está escrito em Isaías: a quem eu enviarei, e quem há de ir por mim? Parece que eu vejo Deus olhando do céu e disse: não há ninguém justo na terra sequer que eu possa enviar. Parece que eu vejo Jesus sendo fiel com o Pai, dizendo: Pai, eu descerei na terra e morrerei por todos os pecadores. Jesus disse: Pai, agora eu vou descer. E a maior profecia que seguimos, que acabáramos de ler, é aquela que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nasceria da mulher
uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia vai dizer que os profetas veio profetizando sobre o nascimento de Jesus. Os profetas começam a profetizar o seu nascimento como confirmação e esperança para os desacreditados. A Bíblia vai nos dizer que as profecias acerca que Jesus, o Filho de Deus, viria, testificava no coração daquele povo, aumentando a fé e a esperança. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías aqui começa a profetizar, aleluia, que o jovem, uma jovem pura, daria a luz ao Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23, cumpre-se a profecia de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo, aleluia, primeiro a seguir, Isaías profetiza que Jesus Cristo viria como um bebê e que Jesus é chamado por vários nomes. Aqui Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus vai se chamar o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. E Isaías também começa a dizer: e um menino se nasceu e um filho se nos deu, e ele se chamará Emanuel. Aqui a profecia estava se cumprindo, que Emanuel quer dizer o Deus conosco, mas que Deus é este, irmão, que abandonou a sua glória, que deixou a eternidade para vir na terra, aleluia, passar o que eu e você passamos. Em Miqueias capítulo 5, aleluia, Miqueias vai profetizar que Jesus nasceria em Belém. Mateus capítulo 2, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 6 ao versículo 4, aleluia, os escribas e fariseus, aleluia, sabia da profecia que Jesus nasceria em Belém. Eles começam a dizer: ai de ti, Belém, que é a menor entre a cidade do que a sua capital Jerusalém, mas eis que de ti virá o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a todos. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós conseguimos entender qual é o maior propósito de Deus para conosco na humanidade. Jesus começa a dizer em João capítulo 6, versículo de número 38: eu vim ao mundo não para cumprir a minha vontade, mas eu vim ao mundo para cumprir a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. E a vontade do Pai, aleluia, é que está no céu, é que o sentimento nosso seja os mesmos sentimentos que há em Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, aleluia, diz aqui, aleluia, de que sorte quem haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento, irmão, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo em sua carta, aleluia, aos Filipenses? Que devemos ter os mesmos pensamentos de que houve em Cristo Jesus, nós também devemos ter. Aqui Paulo, a sua carta aos Filipenses capítulo 2 e versículo de número 5. Glória a Deus, aleluia. Paulo vai ser enfático a nos dizer que devemos ter os mesmos pensamentos que também houve em Cristo, que nós devemos ter a mente que houve em Cristo, porque os pensamentos, irmãos, de Jesus não há variações e nem sombra de dúvida, porque no sentimento de Jesus não há engano, porque no sentimento de Jesus não há maldade, porque no sentimento de Jesus não profere o mal contra o teu semelhante.
semelhante, porque os pensamentos de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou do céu para a terra. E aqui Paulo vai dizer que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E o primeiro sentimento que houve em Cristo é que ele se esvaziou-se de si mesmo. E ele esvaziando-se de si mesmo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 7, vai nos dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e veio ao mundo. Nos estudos, essa palavra esvaziar-se de si mesmo é derivado da palavra quinoses, que é um homem se esvaziar de toda a sua glória. Irmão Sidney, é o esvaziar dos títulos que eu tenho, é o esvaziar dos estudos, é o esvaziar do meu conhecimento, é o esvaziar da minha fortuna, é o esvaziar do meu poder de fazer, Pai, que se cumpra a vontade de Ti que estás no céu sobre a minha vida. Jesus, sendo Deus, irmão, ele disse: agora eu vou habitar na terra e exercer as minhas duas naturezas. A natureza divina eu vou curar, a natureza divina eu vou salvar, a natureza divina eu vou pregar e resgatar, a natureza divina eu vou dizer: Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias Lázaro vai sair. A natureza divina, Jesus vai dizer: quem foi que me tocou? Aquela mulher disse: Senhor, eu te toquei. Jesus disse: bem certo, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher já havia com fluxo de sangue há cerca de 38 anos, aleluia, de 12 anos sofrendo daquele mal, e ela trocou em Jesus e foi curada. Aleluia. A natureza divina foi quando Jesus cuspiu na terra, fez um barro, fez um lodo, colocou nos olhos daquele cego e disse: vai até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e lava os teus olhos e ser sarado. E aquele homem lavou os olhos e foi sarado, tendo a vista de volta. Glória a Deus, aleluia. Essa natureza é a natureza que Jesus ele esvaziou dele mesmo. E esvaziando dele mesmo, irmão, ele multiplicou pão e peixes para alimentar uma grande multidão. Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós temos que esvaziar-nos de nós mesmos para que se cumpra-nos a vontade de Deus que está no céu. Muitas das vezes temos que praticar essa palavra que nós que estudar, conhece na teologia, todos nós conhecemos, que é alguém se desvaziar de si mesmo para que a vontade do Pai que está no céu se cumpra na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Primeiro, Jesus se esvaziou-se de si mesmo. Eu não vou falar das características do nascimento de Jesus, porque os horários não ajudam. Tenho aqui 5 minutos. Mas Jesus ele se esvaziou, como diz em Paulo as cartas aos Filipenses, capítulo 2. Jesus ele se esvaziou-se de as suas próprias vontades. Quando Jesus estava no monte Getsemane orando, que Jesus vai suar gotículas de sangue, o metabolismo de Jesus aumenta, os poros do seu corpo se dilatam, e para ele não morrer de infarto, porque Deus não aceita sacrifício asfixiado, porque Jesus é o verdadeiro sacrifício santo, puro e imaculado. Jesus ele vai suar gotículas de sangue, porque
ele não podia morrer asfixiado. O metabolismo de Jesus aumenta. Segundo a ciência, vai nos afirmar que se Jesus não suasse gotículas de sangue, ele sofreria um infarto fulminante em cima do Monte das Oliveiras. Mas como que ele teve que se esvaziar-se de si mesmo, e como ele teve que passar por tudo isso, ele vai orar ao Pai, as suas últimas orações, vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, que não seja conforme a minha vontade, mas que seja feita a vontade do meu Pai que estás no céu. Irmão, o ministério de Jesus foi 100% quinósio. Ele a todo tempo esvaziou a missionária dele mesmo. Jesus sabia que a sua vinda na terra não era para sempre. Ele estava como um peregrino, ele estava de passagem, e que em breve ele iria voltar para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Que Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Por que ele fez isso? Para fazer a vontade do Pai que está no céu. Glória a Deus, aleluia. Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Desce ali, pode ler no microfone ali, amor. Isaías 53, versículo de número 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas. Verdadeiramente, Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. Lembra que eu disse aqui que o homem tem uma vida eterna dentro do jardim por causa da desobediência? Ele deixou de ser eterno para vir a ser mortal. Tudo por causa da minha e da tua desobediência. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Continua. E as nossas dores levou sobre si. Continua. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Continua. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tome assento. Irmão, sabe o que Jesus fez por mim e por você? Isaías vai dizer que o principado estava sobre as suas costas. Jesus vai pegar o meu e o teu pecado, a minha e a tua enfermidade, e Ele vai levar sobre Ele. E Ele vai dizer: é pela vida do irmão Lucas, é pela vida do presbítero Isaías, é pela vida do presbítero Sidney, é pela vida da igreja, aleluia, daqui do Jardim Guatemala. Jesus disse: eu vou levar sobre mim todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades, e o castigo que te traz a paz estava sobre mim. Jesus estava dizendo: em ti não haverá mais mal, em ti não haverá mais dor, em ti não haverá mais enfermidade, porque eu vou levar sobre mim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava cumprindo a vontade do Pai, que está no. E para encerrar, e a vontade do Pai para Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, versículo 3. A vontade do Pai para Jesus, em Gálatas capítulo 4, versículo 3.
é que seria de nos livrar da servidão do mundo. Segundo, nos livrar do castigo que estava na lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus veio para que o peso da lei fosse quebrado, esmiuçado, para que nós entrássemos no tempo da glória a Deus pela sua vida, irmã Marta, no tempo da graça. Jesus veio carregar isso por mim e por você. Sairmos do tempo da lei para o tempo da Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Por que Jesus veio ao mundo fazer a vontade do Pai, segundo o apóstolo Paulo? Nos tornar filhos de Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 4 e versículo 5. Primeiro Jesus veio, aleluia, para nos livrar da lei para a graça. Aleluia. Segundo Jesus veio, aleluia, nos livrar da servidão. Terceiro, Jesus veio para que nós sejamos feitos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quarto, qual é a vontade que Jesus cumpriu, segundo o apóstolo Paulo no livro de Gálatas? Ele nos deu o direito de nós sermos chamados, de nos ser chamado de filho, e nós como filhos o chamar de pai. Graças a Deus, igreja, que nesta noite eu e você temos o direito de chamá-lo de pai. Graças a Deus, igreja, que nos foi dado o direito de ser chamado de pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Eu e você temos o direito de chamá-lo de pai. Glória a Deus. 5. Nos livrou do pecado, nos fez filho e nos fez herdeiro de Deus por Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Irmão, Jesus veio para nos livrar da servidão. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Jesus veio para nos livrar da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus veio para nos fazer filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 5. E nos deu o direito de nos chamá-lo de pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E nos deu o direito, aleluia, nos livrou de todo o pecado, nos fez o direito de ser chamado filho e nos fez herdeiro de Deus por Jesus Cristo de Nazaré. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vós sois os meus irmãos, e como vós sois todos os meus irmãos. O que Jesus disse para Tiago, seu irmão, quando foi procurar Jesus? Jesus dizendo: Jesus, a tua mãe Maria te procura. E disseram: Jesus, os teus irmãos estão atrás de você. Jesus disse: eles não são meus irmãos, a não ser esse que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Se eu e você fazemos a vontade do Pai, estamos livres, temos o direito de chamá-lo de Pai, somos livres do pecado, e Ele nos fez direito de herdar a sua herança na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus nos livrou. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o... Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus veio para quê, irmão, na terra, que está escrito lá em João capítulo 6, versículo 38, para que se cumprisse a vontade do Pai na vida dele que está no... Qual é a vontade, irmão Lucas, que Jesus veio cumprir para terminar, encerrar, que chorar não explodir? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sejais livre. João capítulo 8, versículo 36. Para que Jesus veio ao
salvação. Em Cristo Jesus a transformação de vida. Glória a Deus. Porque em Cristo a verdade, João 8,32. João 1,7, amém, irmão Isaías. João capítulo 1, versículo 7 da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. João 1,7. Perdão, 1 João 1,7. Epístola 1 João 1,7. Aguenta um pouquinho, irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas, se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com o outro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Irmão, Jesus desceu do céu para derramar o teu sangue por um santo carmesim. Porque esse sangue tem poder, esse sangue nos limpa e nos purifica de todo pecado. Porque Jesus veio nos salvar, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Glória a Deus. Aleluia. E para terminar, irmão, esse estudo maravilhoso, João capítulo 6 e versículo 39. O Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 6, versículo de número 39. Glória a Deus. Amém? João capítulo 6, versículo 39. Eu disse aqui que Jesus veio para que se cumprisse a vontade do Pai que está em sua vida. E versículo 39 do capítulo 6 do Evangelho de João: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Glória a Deus. Jesus disse: mas a vontade do Pai que está no céu é esta, é que nenhum de vós se perca, mas que todos vós ressuscita naquele grande dia. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que Jesus virá num abrir e fechar de, e o corpo corruptível se transformará no corpo de incorruptibilidade, e os mortos ressuscitarão para que todos sejais salvos mediante ao Filho de Deus que deu a vida por cada um de nós. Amém, irmãos? Este foi o propósito de Deus: enviar o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e a vida eterna. João 10,10 diz: porque o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que cada um de nós possamos ter a vida eterna mediante a Jesus, o Filho de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, irmão. Sai daqui de posse da tua vitória. Jesus é tremendo, irmãos. Jesus veio para que nenhum de nós se perca, mas para que todos nós sejamos salvos através do Filho de Deus.
Jesus foi moído na cruz do meio. Jesus deu a sua vida para morrer por cada um de nós. E Ele veio à terra para que se cumpra a vontade de seu Pai que está no céu, e que não seja feita a vontade dele. Porque a Bíblia vai dizer que como ovelha muda Ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. A Bíblia diz aqui que houve duas concordâncias: a concordância do Filho em morrer e a concordância do Pai em ressuscitá-lo ao terceiro dia. Porque o Filho não poderia vir à terra sem o Pai jamais poderia, e o Filho jamais poderia ressuscitar sem o Pai. Mas como que um está em outro e o outro está em um, houve uma concordância. Jesus desceu e morreu por cada um de nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nos dando graça. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, te glorificamos, te exaltamos por essa oportunidade de aprender uma vez mais sobre a Tua Palavra, e que a Tua vontade, Senhor, que foi cumprida, Senhor, no céu e na terra, foi para que cada um de nós sejamos salvos, e salvos mediante a fé, porque disso não é de nós, é dom de Deus, e que cada um de nós possamos ser alcançados pela Tua misericórdia, e que cada um de nós possamos ser alcançados pela Tua graça, que nós possamos andar em obediência ao Teu caminho, obediência na Tua palavra, para que se cumpra em nossas vidas o Teu querer, e que a Tua promessa, e que a Tua palavra, e que a Tua vontade possa ser realizada em nossa vida, porque Tu, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, vindo ao mundo e provando morte, e morte de cruz, para salvar a cada um de nós. Pai, que nós possamos alcançar as Tuas bênçãos, e que os nossos fardos pesados possam ser alcançados e lançados sobre Ti, e que as nossas enfermidades já foram levadas, oh Pai. Dá vitória para o Teu povo, para a Tua igreja, abre o entendimento do Teu povo, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor, Deus do céu. Deus os abençoe em nome de Jesus.